Muito bom, seguimos aqui na nossa programação. A Editora Cristã Evangélica se alegra muito em unir esforços aqui com o legado cristão para a promoção de liberdade e transformação de vidas. E continuando nessa temática que temos, vamos receber agora a nossa próxima palestrante, Maria Irene Squilacci. Ela é uma advogada com um mestrado em Organização e Liderança e é uma palestrante internacional, conselheira de líderes e políticos e educadores para mais de 22 nações diferentes. Ela é diretora internacional hoje da Global Transformation Network, que serve mais de 60 países ao redor do mundo. E tem trabalhado nessas áreas de Estado, governo, em vários países, em vários regimes, aconselhando e trazendo a verdade nessas áreas também. Vamos receber agora Maria Irene Squilacci, sua tradutora. Bom dia, como estão? Bem? Deus abençoe muito. É um prazer voltar aqui a Legado Cristão, depois de estar com vocês um ano passado. Eu estou muito abençoada, agradecida com a oportunidade de voltar, de compartilhar com vocês novamente. Meu portunhol ainda está em processo, mas já vai tomando um pouco mais de... Está aperfeiçoando ainda. Então, eu tenho aqui a Zucas, que vai ajudar com a tradução hoje, para que a mensagem seja mais clara para vocês. Eu sou advogada, eu venho trabalhando já há mais de 15 anos, treinando líderes de mais de 50 nações, o que a Bíblia fala de governo, economia, política, família. Eu escrito vários livros que eu vou apresentar depois, mas o que eu queria compartilhar hoje é principalmente a temática que foi assignada para mim, que é quem é o legado cristão, que vai ser a primeira parte, e a segunda parte vai trabalhar quais são os inimigos hoje do legado cristão. Então, eu vou começar agora a temática e vou ter a Suzana que vai ajudar com a tradução, tá bom? Tudo bem? Ótimo. Então, eu tenho aqui PowerPoint que vai ajudar muito para seguir. Eu sou diretora internacional desta organização que se chama la Red de Transformação Global. Eu sou diretora internacional dessa organização que se chama Rede de Transformação Global. Y la organización está dedicada a ayudar a líderes cristianos a entender el diseño bíblico de naciones. E essa organização está dedicada a ajudar líderes cristãos a entender o desenvolvimento das nações. ¿Cuál es el diseño que Dios dio a las naciones? Qual é o desenho que Deus deu às nações? Si hoy tuviéramos que ponernos de acuerdo entre todos en construir un país, se todos nós hoje fôssemos nos colocar em acordo sobre como construir um país, es posible que no nos pongamos de acuerdo aunque tratemos de usar el mismo libro, la Biblia. Não seria possível a não ser que possamos usar o mesmo livro, que é a Bíblia. Ainda que nós tengamos o mesmo livro, seria muito difícil que nós podamos ponernos em acordo. E mesmo que tivéssemos o mesmo livro que é a Bíblia, ainda assim seria difícil nós nos colocarmos de acordo. Porque nossa mente religiosa lê a Bíblia solo para mim e solo muitas vezes para a igreja. Porque a nossa mente religiosa lê a Bíblia só para mim e também para a igreja. Pero en realidad la Biblia no fue escrita para mí y tampoco fue escrita necesariamente para la iglesia. Mas a Bíblia ela não foi escrita para mim e nem necessariamente para a igreja. Sino fue escrita para las naciones. A Bíblia foi escrita para as nações. Después de Dios, depois de Deus, la segunda palabra que aparece más en la Biblia es la palabra naciones. A segunda palavra que mais aparece na Bíblia é a palavra nações. Porque en realidad las naciones son el diseño de Dios para la paz del mundo. Porque na verdade as nações são o desenho de Deus para a paz do mundo. Cuando la Biblia llegó a las naciones, no habían naciones. Quando a Bíblia chegou às nações, na verdade elas ainda não eram nações. Eran reinos e imperios. Eram reinos e impérios. Pero fue la Biblia lo que transformó el mundo y trajo libertad al mundo. Foi a Bíblia que transformou o mundo e trouxe liberdade ao mundo. A la medida en que la gente fue entendiendo y comprendiendo la palabra, à medida que as pessoas foram entendendo a palavra, ellas fueron despertando a la realidad
del diseño de Dios. Então elas começaram a despertar com relação à realidade do desenho de Deus. Entonces, en el principio, Então, no princípio, Dios no creó gobierno exterior. Deus não criou o governo exterior. No le dijo a Adán que gobierne sobre Eva. Ele não disse a Adão que governasse sobre Eva. A veces escucho predicadores que dicen, ¿qué hacía Eva sola en el jardín? Tem muitos pregadores que falam assim, o que Eva fazia sozinha no jardim? Pero en realidad, donde no hay pecado, no necesitamos gobierno exterior. A verdade é que onde não há pecado, não é necessário o governo exterior. El gobierno exterior llega por causa de la caída. O governo exterior, ele só chega por causa da queda do Entonces, homem. el gobierno interior o el autogobierno Então, o governo interior, que é o autogoverno, es el modelo más grande de gobierno creado por Dios. Es el más importante. é o maior governo e o mais importante governo criado por Deus. Y de él depende la libertad en las naciones y el legado cristiano. E é dele que depende a liberdade das nações e o legado cristão. Si usted tiene un hijo que se porta mal, no hace la tarea, Se você tem um filho que se comporta mal, não faz a tarefa, no llega a tiempo, esconde los exámenes, chega tarde em casa, esconde as notas do exame dele, das provas, él va a conocer el gobierno exterior de su madre. então ele vai conhecer o governo exterior da sua mãe. Y la madre va a decir, ahora llegas a la casa y te reportas conmigo. E aí a mãe vai falar assim, agora você vai chegar em casa e você vai logo me trazer o relatório do que aconteceu. Ahora no vas a salir si no terminas la tarea. Você não vai sair se não terminar a tarefa. Ahora el celular solamente 1 hora al día. O celular você só vai poder usar 1 hora por dia. Entonces la libertad del niño disminuye Então a liberdade da criança diminui a la medida en que su autogobierno es pequeño. à medida que o seu autogoverno é pequeno. Pero si su hijo se porta bien y hace todo bien, Mas se seu filho se comporta bem, faz tudo direitinho, él va a tener más libertad. então ele terá mais liberdade. Lo mismo acontece en las A naciones. mesma coisa acontece nas nações. Las naciones donde los ciudadanos nos comportamos mal, As nações onde nós cidadãos nos comportamos mal, tendemos a tener más leyes y gobiernos más tiránicos. tendemos a ter mais leis e governos mais tirânicos. El gobierno tiene que hacer más leyes porque los ciudadanos siempre están buscando la forma de romper la ley. O governo tem que fazer mais leis porque os cidadãos estão sempre buscando uma forma de burlar a lei. Y el Estado se vuelve más grande. Então o Estado ele se torna maior Y nuestra libertad disminuye. e a nossa liberdade diminui. Y el legado cristiano va a florecer a la medida en la libertad que tenemos Y- para decidir por nosotros y nuestros hijos. E o legado cristão vai crescer à medida que nós possamos decidir por nós mesmos e pelos nossos filhos. Mientras menos libertad tenemos, menos legado cristiano vamos a tener. Quanto menos liberdade nós temos, menos legado cristão vamos ter. Siguiente. O próximo. Este pasaje de Proverbios, ¿puedes leer? Provérbios 16:32 diz: é melhor ser paciente do que poderoso, é mais valioso ter autocontrole ou autogoverno do que conquistar uma cidade. Necesitamos entender y recuperar el entendimiento que el autogobierno en nuestros hijos es el legado más grande que les podemos dejar. Nós precisamos recuperar o entendimento que o maior legado que podemos deixar aos nossos filhos é o autogoverno. Se habla mucho cuando hablamos cuando el cristiano habla de entrar en la sociedad, de influenciar. Quando o cristão fala de entrar na sociedade, de influenciar, Muchas veces usamos términos dominar, muitas vezes nós usamos o termo dominar, usamos el término de que el cristiano tiene que conquistar, usamos o termo de que o cristão tem que conquistar, y a veces damos un entendimiento errado de la manera en que nosotros creemos que Dios quiere gobernar las naciones. e muitas vezes nós damos um entendimento errado da forma como cremos que Deus quer que nós governemos as nações. Y es principalmente porque el sistema y la cultura nos han hecho creer en un sistema y un modelo que es totalmente antibíblico. Isso principalmente acontece porque a cultura, o sistema nos fez crer em um tipo de governo que na verdade é antibíblico. Siguiente diapositiva. O próximo, por favor. Entonces, este es el modelo actual que tenemos. Esse é o modelo atual que nós temos. Es donde hemos dejado que el Estado se enseñoree de todas las esferas de la sociedad. Nós deixamos que o Estado se assenhoreie sobre todas as outras esferas da sociedade. Por ejemplo, si usted se va a casar, Por exemplo, se você vai se casar, ¿a quién pide permiso? para quem que você tem que pedir permissão? Al Estado.
É o Estado. Si você va a abrir una empresa, ¿a quién le pide permiso? Se você vai abrir uma empresa, para quem que você pede a permissão? Al Estado. Ao Estado. Si você va a abrir un centro médico o una farmacia, ¿a quién pide permiso? Se você vai abrir um centro médico, uma farmácia, a quem você pede permissão? Al Estado. Ao Estado. Y si va a abrir una iglesia, ¿a quién le pide permiso? E se você vai abrir uma igreja, a quem você pede permissão? Al Estado. Ao Estado. Entonces la mentalidad del cristiano que adopta el sistema errado Então a mentalidade do cristão que adota o sistema errado es que él cree que la respuesta es simplemente poner gente buena en el Estado. então ele acredita que perdão, pode repetir? Que a resposta é Assim. colocar a gente boa dentro do Estado. Então o cristão acredita que a resposta é colocar pessoas boas Então. no Estado. Entonces, lo que queremos es tener como una tiranía benevolente. Então o que nós queremos, na verdade, é ter uma tirania benevolente. Si tan solo ponemos una persona buena, cristiana, servicial, va a derramar bendiciones sobre todos. E aí a gente pensa, não, se a gente colocar uma pessoa boa, benevolente, então ela vai derramar bênção sobre todos. Entonces, porque la gente, la sociedad y también el cristiano han adoptado y aceptado este sistema, Porque as pessoas, inclusive os cristãos, adotaram esse sistema. es que queremos trabajar y hacer la voluntad de Dios dentro de este sistema que no funciona. Nós queremos trabalhar e fazer a vontade de Deus dentro desse sistema que, na verdade, não funciona. Pero el verdadero legado cristiano Mas- va a operar bajo un sistema bíblico. Siguiente. Mas o verdadeiro legado cristão vai operar debaixo de um sistema bíblico, Que es que Dios, que é Deus que le entregó al individuo, que es su imagen, que entregou ao indivíduo, que é a sua imagem, quien desde adentro del individuo y desde su autogobierno va a ejercer gobierno sobre las diferentes esferas. que a partir de dentro do seu autogoverno vai exercer governo e influência sobre as outras esferas. En este modelo entendemos varios principios que no tengo tiempo para explicar, pero que los voy a mencionar. Nesse modelo, nós entendemos vários princípios que eu não tenho tempo para explicar, mas eu vou mencioná-los. Primero, que los derechos individuales están por encima de los derechos colectivos. Primeiro, que os direitos individuais estão acima dos direitos coletivos. ¿Por qué? Porque cada una de las esferas que están aquí abajo Porque cada uma das esferas que estão aqui abaixo son absolutamente soberanas con Dios. são absolutamente soberanas com Deus. El Estado no está por encima de la familia, es otra esfera. O Estado, ele não está acima da família, é uma outra esfera. Entonces la familia, por tanto, es un ente soberano que se autogobierna directamente con Dios. Então a família é uma entidade soberana que se autogoverna diretamente com Deus. Y lo que el individuo gobierna está dentro de la jurisdicción que Dios le dio. E o que o indivíduo governa está dentro da jurisdição que Deus o deu. Y lo voy a poner de manera sencilla. E eu vou colocar isso aqui de uma forma simples. Você, Su primera jurisdicción es su vida. sua primeira jurisdição é sua vida. Usted se gobierna con Dios. Você se autogoverna, se governa com Deus. Es lo que Jesús habló É o que Jesus falou cuando dijo: dad al César lo que es del César quando ele falou: deem a César o que é de César y a Dios lo que es de Dios. e a Deus o que é de Deus. Jesús pidió una moneda Jesus pediu uma moeda. y dijo: ¿de quién es la imagen que está en la moneda? E ele disse: de quem é a imagem que está na moeda? Del César. De César. Entonces lo que tiene la imagen del César Então o que tem a imagem de es César jurisdicción del César. é jurisdição de César. Pero lo que tiene la imagen de Mas o que Dios tem a imagem de Deus es jurisdicción de Dios. é jurisdição de Deus. Entonces la jurisdicción del individuo Então a jurisdição do indivíduo es independiente de la jurisdicción del Estado. é independente da jurisdição do Estado. Entonces la separación de Estado e iglesia la separación entre iglesia y Estado Então a separação entre a igreja e o Estado es para que el Estado no usurpe la jurisdicción de Dios, é para que o Estado não usurpe a jurisdição de como Deus, vimos antes, como vimos y antes, no para que el cristiano no pueda entrar a la política. e não para que o cristão não possa entrar na política. Porque si el cristiano no puede entrar a la política, Porque se o cristão não pode entrar na política, el político no puede entrar a la iglesia. então o entonces. político também não pode entrar na igreja. Continúo con el ejemplo. Eu quero continuar aqui com o exemplo. Entonces el individuo gobierna Então o indivíduo governa lo que está bajo su jurisdicción. o que está debaixo da sua Vamos a la jurisdição. próxima. Vamos al próximo. Vamos para o próximo. Siguiente. O próximo. Entonces cada persona recibe una parte del mundo para gobernar, que es su jurisdicción, que es su vida, su familia y su propiedad. Então cada pessoa recebe uma parte do mundo sob sua jurisdição, que é sua vida, sua família e sua propriedade. El legado cristiano consiste en multiplicar
lo que nosotros somos en nuestros hijos. O legado cristão consiste em multiplicar o que nós somos nos nossos filhos. Consiste en multiplicar lo que sabemos en ellos. Consiste em multiplicar o que nós sabemos neles. Para eso requerimos que el Estado no nos imponga una manera de pensar o la educación. E para isso nós requeremos que o Estado não imponha sobre nós uma maneira de pensar, uma educação. Porque si no, ellos van a multiplicar y nosotros no vamos a multiplicar. Senão é o Estado que vai multiplicar e não nós. Y tercero, necesitamos libertad para producir, trabajar la tierra y la propiedad. E terceiro, nós precisamos de liberdade para produzir, preparar a terra e a propriedade. Esa es la jurisdicción del individuo que está llamado a gobernar. Essa é a jurisdição do indivíduo que foi chamado a Y governar. por encima de eso, E acima disso, no está el Estado. o Estado não está. Bíblicamente, Biblicamente, está Dios. Deus está acima disso. El rol del Estado O papel do Estado es proteger tu é libertad proteger a sua liberdade de otra persona. de outra pessoa. No es entrar dentro de tu Não é jurisdicción, entrar dentro da sua jurisdição, sino pararse en el medio entre la tuya y la del prójimo, mas sim estar entre a sua e a do próximo, a jurisdição sua e a do próximo. porque el gobierno y la ley son protectores de tu libertad para que otro no atrapalle tu libertad. Porque o governo e a lei são protetores da sua liberdade para que outros não atrapalhem a sua liberdade. No para que el gobierno la atrapalle su libertad. Não é para que o governo atrapalhe a sua liberdade. Pero como adoptamos el modelo que mostré primero, Mas como nós adotamos o modelo que eu mostrei primeiro, creemos que el modelo es transformando el Estado y desde el Estado abençoando as diferentes esferas. por causa disso nós acabamos acreditando que então precisamos entrar no Estado para a partir do Estado nós transformarmos as demais esferas. Entonces, el legado cristiano Então o legado cristão consiste desde el autogobierno, consiste a partir do autogoverno, gobernar todas las jurisdicciones sin necesidad de intervención de terceros. governar tudo que está debaixo da sua jurisdição sem a intervenção de terceiros. Mientras más libertad tenemos, Quanto mais liberdade nós temos, más podemos multiplicar el legado cristiano. mais podemos multiplicar o legado cristão. Vamos a la siguiente. A próxima. Entonces, para entender ahora cómo operar en un mundo caído, Então agora para entendermos como operar no mundo caído, en el principio Dios no creó gobierno exterior. no princípio Deus não criou o governo exterior. Pero ahora Mas- que vivimos en un mundo caído, Dios sí empezó generando un gobierno exterior como primero el de la familia. Mas como nós vivemos num mundo caído, então Deus começou a gerar um governo exterior que começa com a família. Cuando Adán y Eva pecan, Quando Adão e Eva pecam, Dios le dice esto a la mujer, Deus disse isso à mulher, estableciendo el gobierno familiar. estabelecendo dessa forma o governo familiar. Le dice que iba a tener dolor a la hora de parir. Disse para a mulher que ela então teria dor dores de parto. Esa es una manifestación externa de una realidad nueva, más profunda. E essa é uma realidade, uma manifestação externa de uma realidade mais profunda. Que ahora que vivimos en un mundo caído, no hay cosa más dolorosa que criar un niño. Que agora que vivemos num mundo caído não há coisa mais dolorosa do que criar uma criança. Porque al niño no hay que enseñarle a hacer el mal. Porque ninguém ensina a criança a fazer o que é errado. Le enseñamos a hacer el bien. Nós ensinamos a criança a fazer o que é bem, o que é Porque bom. la crianza nace con un pecado natural. No hay que enseñarle a veces a mentir. No hay que enseñarle cosas malas. Ya está en su carne. A criança naturalmente nasce com o pecado, já está na sua carne. Não é necessário ensinar a mentir, não, ela já nasce dessa forma. Entonces, el niño necesita el gobierno exterior de su madre. Então a criança ela precisa do governo exterior da sua mãe. Y la mujer necesita del gobierno exterior de su esposo. E a mulher precisa do governo exterior do seu esposo. El Efesios dice que así como el propósito de Cristo ser la cabeza de la iglesia es presentarla pura, santa y sin mancha, Em Efésios está escrito que assim como o propósito de Cristo é apresentar a igreja pura, santa e sem mancha, así también el propósito del esposo es presentar a su esposa igual. e assim também é o propósito do esposo, apresentar a sua esposa dessa mesma forma.
O sea que el hombre es responsable por el carácter de su mujer. Ou seja, o homem é responsável pelo caráter da sua mulher. Ese es el verdadero gobierno en el hogar. Esse é o verdadeiro governo no lar. No necesariamente es quien trae el dinero o quien necesariamente toma las decisiones. Não necessariamente quem é que traz o dinheiro ou quem toma as decisões. Es en realidad quien vela por el carácter de su familia. É a realidade que ele vela, na realidade o homem vela pelo caráter da sua família. Entonces, el gobierno familiar Então o governo familiar es el primer amortecedor del pecado en el mundo. é o primeiro amortecedor do pecado no mundo. Para que no haya violencia en el mundo, Para que não haja violência no mundo, necesitamos que la familia funcione. nós precisamos que a família funcione. Porque si la familia no funciona, Porque se a família não funciona, ninguna nación puede subsistir. nenhuma nação pode subsistir. Todos los problemas de las naciones Todos os problemas das nações nacen en el hogar. nascem no lar. Porque todo drogadicto, todo narcotraficante, todo violador tuvo que tener una madre y un padre. Porque todo abusador, drogado e traficante teve uma mãe e um pai. Y si cada familia practica el autogobierno Se cada família praticar o autogoverno y enseña a sus hijos a e autogobernarse, ensina seus filhos a se y autogovernarem, eso incluye proveer para uno mismo y no depender del Estado. nisso inclui prover para si mesmo e não depender do Estado. Gracias, yo puedo sanarme Sim, eu posso curar a mim mesmo, y yo puedo educarme. eu posso me educar. No necesito del Estado para sanarme y educarme tampoco. Eu não preciso também do Estado para me curar e para me educar. Es parte del autogobierno cristiano. Isso faz parte do autogoverno cristão. Si todos haríamos eso, ¿qué rol tuviera el Estado? Se todos nós fizéssemos isso, então qual seria o papel do Estado? Muy poco. Muito pouco. Pero nosotros queremos que el Estado solucione las cosas que nosotros no hacemos en la familia. Mas nós queremos que o Estado solucione o que nós não fazemos na família. Los niños en la calle, As crianças nas ruas, los abuelitos abandonados, os idosos abandonados, la gente que no puede pagar su salud. as pessoas que não podem pagar pela sua saúde. Y la Biblia dice que si tú tienes en tu familia pobres, tú tienes que ayudarlos. A Bíblia diz que se você tem na sua família pobres, você é que tem que ajudá-los. Si cada familia hace su parte, Se cada família fizesse sua parte, nuestra libertad crecería de manera increíble. nossa liberdade cresceria de maneira incrível. Pero si la familia no hace su parte, Mas se a família não faz a sua parte, tenga certeza que seremos esclavizados. pode ter certeza que seremos escravizados. Porque lo que tú no gobiernas, Porque o que você não governa, entregas a otros para que te gobiernen. você entrega para outro para que te governe. Y eso tiene un precio muy alto. E isso tem um preço muito alto. No solo sobre ti, sino sobre tus generaciones. Não só sobre você, mas também sobre suas gerações. El problema es que falta enseñar esto más. O problema é que é necessário ensinar mais a respeito disso. Porque una cultura que no entiende la fuente de su libertad Porque uma cultura que não entende a fonte da sua liberdade está destinada a ser esclavizada. está destinada a ser escravizada. Como decían los espartanos, Como os espartanos diziam, quítale el rol a los padres de educar a la próxima generación tire o papel dos pais de educar a próxima geração y vas a poder hacer lo que quieras. e você vai poder fazer o que você quiser. Vamos a continuar. Vamos continuar. Entonces, el hijo de Adán y Eva, Caín, O fue filho un de- asesino. O filho de Adão e Eva, Caim, foi um assassino. Y su generación multiplicó el pecado de su padre. E a sua geração multiplicou o pecado do seu pai. Siguiente. Próximo. O próximo. Siguiente. Próximo. Hasta el punto donde la tierra se llenó de violencia. Até o ponto em que a terra se encheu de violência. La violencia en las naciones A violência nas nações es la señal de que la familia está mal. é o sinal de que a família está mal. Entonces, cuando se llenó la tierra de violencia, Entonces- Dios aplicó la pena de muerte a toda esa generación. Então, quando a terra se encheu de violência, Deus aplicou a pena de morte sobre toda a geração. Y dijo estas palabras: E ele disse essa palavra: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Y cuando Dios aplica la pena de muerte, comienza de nuevo con la familia de Noé. Então, quando Deus aplica a pena de morte, ele começa novamente com a família de Noé. Y a partir de ahí, Dios le dice a Noé las mismas palabras que le dijo a Adán y Eva. E a partir daí, Deus disse a Noé as mesmas palavras que havia dito a Adão e Eva. Le dice, lo bendijo, le dijo que gobierne sobre la tierra, sobre las aves. Os abençoou, disse que governasse sobre as aves, sobre a terra.
Pero le dijo algo que nunca le había dicho a Adán y Eva. Mas disse a ele algo que nunca havia dito a Adão e Eva. Le dice, el que derrame sangre de hombre, tú derramarás su sangre. Ele disse, o que derramar o sangue de homem, você derramará o seu sangue. Porque a imagen de Dios es hecho al hombre. Porque o homem foi feito à imagem de Deus. Dios le dice ahora a Noé que él es responsable de castigar el crimen en la tierra. Então Deus disse a Noé, agora você é responsável por castigar o crime na terra. A partir de ahí, al padre de familia que tenía el poder político se le llamó patriarca. A partir daí, então, foi dado o nome de patriarca ao pai de família. Que tiene autoridad política. Ele tem autoridade civil e política. Era patriarca. Ele era chamado de patriarca. Patriarca era un término político Patriarca era um termo político, en el cual un padre de familia ejercía gobierno civil sobre un clan, una tribu, una generación. no qual um pai de família exercia governo civil sobre um clã, uma tribo, uma geração. Y lamentablemente, ¿cómo fueron los hijos de Noé? E, lamentavelmente, você sabe como foram os filhos de Noé. 2 salieron bien y uno no salió bien. Dois fizeram o que era certo e o outro não. Y lo que pasó con eso fue que el gobierno civil en el diseño de Dios fue distorsionado. E o que isso gerou é que o governo civil, segundo o desenho de Deus, foi distorcido. Y voy a hacer una rápida recopilación. Entonces, Génesis 9, Dios crea el gobierno civil. Então, olha só, vou fazer uma breve recapitulação. Em Gênesis 9 entrou o governo civil. Génesis 10, primera vez que aparece la palabra naciones. Gênesis 10 é a primeira vez que aparece a palavra nações. Y los hijos de Noé formaron naciones. E os filhos de Noé formaram nações. Génesis 10, 32. Gênesis 10, 32. Todas las naciones de la tierra descendieron de los hijos de Noé. Todas as nações da terra descenderam dos filhos de Noé. De una familia, una nación. De uma família, uma nação. Y después, Depois, Génesis 11, Gênesis 11, la torre de Babel, acontece a Torre de Babel, que es la centralización del poder político en manos del descendiente Cam de Noé. que é a concentração de um governo político nas mãos de um descendente de Cã, que era filho de Noé. Nimrod centralizó el poder político Nimrod centralizou o governo político y se apartó del modelo de Dios. e ele se afastou do governo de Deus. Entonces, a partir de ahí, A partir daí, então, Dios decide comenzar de nuevo con una familia. Deus decide começar de novo com uma família. Pero él tenía que buscar Mas ele tinha que la buscar característica más importante a característica mais importante para elegir un sucesor. para escolher um sucessor. ¿Qué buscó Dios en Abraham? O que Deus buscou em Abraão? Dios lo dice en el siguiente pasaje. Está escrito ali. Pode ler. Não posso ocultar de Abraão o que estou prestes a fazer, pois seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa. Por meio deles, todas as nações da terra serão abençoadas. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a toda a sua família que me obedeçam e pratiquem o que é bom e justo. Se Abraão fizer assim, cumprirei todas as promessas que lhe fiz. Dios escogió a Abraham Então Deus escolheu Abraão porque sería un buen padre. porque seria um bom pai. Porque de él, de buenos padres, dependen las naciones. Porque de bons pais as nações dependem. Lo que había pasado con Noé O que havia acontecido com Noé es que sus bisnietos se olvidaron de Noé é que seus bisnetos se esqueceram de Noé y se olvidaron del Dios de Noé. e se esqueceram do Deus de Noé. Entonces, un legado cristiano Então, um legado cristão es aquel que multiplica el conocimiento de Dios en la tierra é aquele que multiplica o conhecimento de Deus na terra y mantiene a las naciones alineadas al modelo de Dios. e mantém as nações alinhadas ao modelo de Deus. Son las familias que preservan la libertad donde viven. São as famílias que preservam a liberdade no lugar onde vivem. Ese es el verdadero legado cristiano. Esse é o verdadeiro legado cristão. Entonces, el modelo que Dios le dio a Abraham Então, o modelo que Deus deu a Abraão fue de prometerle 3 cosas. foi de prometer a ele 3 coisas. Le prometió muchos hijos. Prometeu a ele muitos filhos. Hoy los jóvenes no quieren tener hijos. Hoje, o que acontece? Os jovens não querem ter filhos. Es un problema serio. É um problema sério.
No tengo tiempo para explicar las implicaciones sociopolíticas y económicas de eso. Eu não tenho tempo para explicar as implicações sociopolíticas e econômicas a respeito disso. Pero sí para decirles de que si nosotros, si no tenemos hijos, Mas eu quero dizer que se nós não tivermos filhos, no hay cómo multiplicar el conocimiento de Dios en la tierra. não poderemos multiplicar o conhecimento de Deus na terra. La segunda cosa que Dios le prometió a Abraham fue ley o cultura. A segunda coisa que Deus prometeu a Abraão foi lei e cultura. Yo seré tu Dios, Eu serei o seu Deus. yo seré tu ley. Eu serei a sua lei. Y la tercera cosa que le prometió E a terceira coisa que Deus prometeu fue propiedad. foi propriedade. En una nación Em uma nação donde las familias no pueden multiplicar la propiedad, onde as famílias não podem multiplicar a propriedade, es fácil esclavizarlos. é fácil escravizá-los. La propiedad A propriedade es el ancla é a âncora por el cual las familias mantienen su soberanía. pela qual as famílias mantêm sua soberania. Entonces, son las tres cosas que Dios le prometió a Abraham y son las tres cosas de un legado cristiano. Essas são as três coisas que Deus prometeu a Abraão e são as três coisas de um legado cristão. Próximo. Próximo. Entonces, Dios tenía que saber si Abraham había hecho su trabajo Então Deus precisava saber se Abraão tinha feito o seu trabalho. y le pide la prueba más difícil. E aí pede a Abraão a prova mais difícil. No es casualidad que le pida a su hijo. Não é por acaso que Deus pediu a Abraão seu filho. La prueba era para Abraham, Será que a prova era para Abraão? puede ser, Pode ser que pero sim. yo pienso que la prueba era para Isaac. Mas eu acredito que a prova era para Isaac. ¿Estaba Isaac dispuesto a ponerse en ese altar por su Dios? Será que Isaac estava disposto a colocar-se nesse altar pelo seu Deus? ¿Será que nuestros hijos están dispuestos a dar su vida por su Dios? Será que os nossos filhos estão dispostos a dar suas vidas pelo nosso Deus? Porque si nuestros hijos si tu hijo no te sirve y no te obedece a ti, Porque se o seu filho não te serve e não te obedece, no va a servir ni obedecer a Dios. ele não vai servir nem obedecer a Deus. Si tu hijo va a la iglesia a decir qué puede hacer la iglesia por mí, Se o seu filho vai à igreja pensando, o que a igreja vai fazer por mim? en vez de decir qué voy a hacer yo por mi Dios, Em vez de dizer, não, peraí, o que eu vou fazer pelo meu Deus? usted tiene que revisar su modelo de casa. Então você tem que revisar o seu modelo de educação na sua casa. Porque su hijo no nació para ser servido, Porque o seu filho não nasceu para ser servido. su hijo nació para servir. Seu filho nasceu para servir. Siguiente, O próximo. como Jesús, que fue un hijo que nació para servir. Como Jesus, o maior modelo, ele foi um filho que nasceu para servir. Dios tuvo un hijo Deus teve um filho y es el modelo de un hijo. que é o modelo de um filho. Vino a dar su vida por ti Él y por la ve- humanidad. Ele veio dar a sua vida por você e pela humanidade. Si retiramos de nuestros hijos sus coronas, Se retirarmos dos nossos filhos suas suas coroas? coronas, Sim. coroas, Sim. coroas, Retirar seus coroas? coroas. Sim. Se retirarmos dos nossos filhos suas coroas, No, si retiramos de nuestros hijos sus pruebas, se retirarmos dos nossos filhos suas provas, retiramos sus coroas. então retiramos as suas coroas. El hogar No lar es un centro de entrenamiento para el mundo real. é um centro de treinamento para o mundo real. No es una burbuja para protegerlos del mundo. Não é algo para nós estarmos ali numa bolha para nos protegermos do mundo. Jesús no tuvo miedo al mundo, Jesus não teve medo do mundo, él amó al mundo. ele amou o mundo. Nuestros hijos no tienen que tenerle miedo al mundo. Nossos filhos não têm que ter medo do mundo, Y tú no tienes que tenerle miedo al mundo. e você também não tem que ter medo do mundo. Tiene que enviarlo a sus hijos al mundo. Você tem que enviar seus filhos ao mundo. No es que está un pie aquí, un pie en la iglesia y uno en el mundo. Para que eles não estejam um pé aqui na igreja e um pé no mundo. Tienen que estar con los dos pies en el mundo. Eles têm que estar com os dois pés no mundo. Porque ellos fueron enviados por Dios con un propósito. Porque eles foram enviados por Deus com um propósito. Vamos ao seguinte. O próximo. Perdão, pero na programação pensei que tinha 1 hora, então tem 30, então vou direto agora à segunda parte. Eu vou passar para a próxima parte porque eu pensei que eu tinha mais tempo, então vou diminuir. É que na programação eu vi que era 1 hora e acá colocaram 35, então Só nos deram alguns minutos aqui, então vou ter que acelerar. Oh.
Vamos a hacer rápido. La cultura es el enemigo número 1 del legado cristão. A cultura é o inimigo número Vamos 1 para do trás. legado cristão. Vámonos para trás. Volta um pouquinho, alguns antes, por favor. Ahí. Aí. Entonces, la cultura ha sido discipulada, A cultura foi discipulada, pero no por nosotros. mas não foi discipulada por nós. Siguiente. Fue discipulada por las corrientes socialistas. Foi discipulada pelas correntes socialistas. Usted no percibe, pero quizás usted es un poco socialista a la Você- hora de criar a sus hijos. Você não percebe, mas talvez você pode até ser um pouco socialista na hora de educar os seus filhos. Si dos de sus filhos Se brincam seus dois- por brinquedo, Seus dois filhos estão lá brigando por causa de um brinquedo. ¿qué va a hacer você? O que você faz? Tira o brinquedo. Ah, toma o brinquedo, tira o brinquedo deles. El brinquedo es lo que está Ah, mal. o brinquedo que está fazendo mal. O problema é do brinquedo. No es el corazón de su filho. Ah, então não é o coração do seu filho? Es el brinquedo. Ah, o brinquedo. Por eso los jóvenes Por isso, os jovens, dicen, no, el problema no es mi egoísmo. eles falam, não, o problema não é meu El egoísmo. problema es el O matrimonio. problema é o casamento. Por eso no hay que casarse. Por isso eu não vou me casar. Entonces sacan el matrimonio. Então, tiram o casamento, Igual que você tira un brinquedo. igual você tirou o brinquedo. Pero si, entonces, ¿qué voy a hacer? Então, peraí, o que eu vou fazer? Voy a entonces pedirle y obligarle a que comparta su brinquedo. Então, o que eu faço? Eu não tiro o brinquedo, mas eu obrigo e falo com ele que ele tem que dividir o brinquedo. Socialismo. Socialismo, isso também. Obligando a compartir por la fuerza de la tiranía de la madre. Obrigada a compartilhar, dividir o brinquedo pela força da tirania da mãe. Coercitiva, que tenga espada, como dice Romanos 13. Coercitiva, que tem a espada, como está escrito lá em Romanos 13. Para obligarlo a compartir algo que es de su propiedad. E aí obriga ele a dividir algo que é sua propriedade. Entonces, ¿qué hago? Então, o que eu faço? No, voy a comprar otro brinquedo Não, para dar as então dois tá iguais. bom. Eu vou comprar outro brinquedo e aí eu vou dar igual, os dois iguais. Socialismo. Socialismo. De novo. De novo. Ve que no. ¿Cuál es el problema? Então, qual que é o problema aqui? Es el egoísmo del niño que quiere el brinquedo de su hermano que nunca es trabajado. É o egoísmo daquela criança que quer o brinquedo do seu irmão que nunca foi trabalhado. O esse sea, el egoísmo. problema no es el corazón del niño que le quiere quitar la propiedad a su hermano. Então, peraí, o problema não é o coração dessa criança que quer tirar o brinquedo do irmão dele? Todas las soluciones que damos As soluções todas que nós damos son soluciones materiales a Son problemas espirituales. soluções materiais a problemas espirituais. Entonces el socialismo está metido acá y acá. Então, o socialismo está entranhado aqui na mente e aqui no coração. Y la cultura es el enemigo número 1 del legado Então, cristão. a cultura é o inimigo número 1 do legado cristão. Eu tenho 3 minutos. 3 minutos, gente. Siguiente. Vai rápido. Siguiente. Entonces la iglesia. Tem a igreja também, que influencia na cultura. Siguiente. O próximo. La cultura A indígena. cultura indígena, o próximo. Siguiente, el posmodernismo. O pós-modernismo. Ideología de género. Ideologia de gênero. Progressismo. Siguiente. Próximo. Una más. Entonces, la iglesia que no disipula su cultura. E aí o que acontece? A igreja que não discipula a sua cultura, La cultura va a disipular a la iglesia. então a cultura vai discipular a igreja. La cultura es el enemigo que no deja a la familia cristiana tener el alumbramiento que precisa para preservar su libertad. Então a cultura é o que impede a família cristã de ter a iluminação para poder preservar a sua propriedade, Es su libertad. a sua liberdade. Vamos siguiente. Entonces, quatro coisas que temos que deixar. Eu vou falar portunhol. Já Então tenho vai. 3 minutos. Portunhol. Então, há 4 coisas que temos que multiplicar, que é multiplicação espiritual, conhecimento, sabedoria e riqueza. Entende? Então, essas 4 coisas que devemos multiplicar, eu tenho um livro chamado Multiplicação Generacional, que fala as melhores práticas para multiplicar estas 4 coisas em seus filhos. Entende? Como fazer uma lei, como fazer governo em sua família. Você tem que aprender a fazer leis em sua família. Em sua casa você governa. Tem que saber que as leis identificam os valores e os princípios que você quer identificar, quem é seu Deus em sua cultura. Há famílias que não têm lei em sua casa. Não tem lei.
Mas as famílias que têm leis, que têm limites, esses limites e essas leis estabelecem os principais princípios que você precisa ensinar a seus filhos, é através da lei. Então, o livro fala sobre isso, que é este, multiplicação geracional. E meu outro livro, acá, fala destronando o Estado, fala como preservar a liberdade de um legado cristão verdadeiro, conforme um modelo bíblico de governo. Então, estes 2 livros estão aí na editora Rica, que vai poder aprofundizar mais sobre a temática que eu compartilhei hoje com todos vocês. Vamos, seguinte. Eu vou deixar com 3 melhores práticas para você saber como deixar um legado cristão. Número 1, Deus prova as crianças. Eu castiguei a seus filhos, mas eles não responderam à minha disciplina. Nós esquecemos que Deus prova a nossos filhos desde muito pequenos. Então, você tem que deixar a seus filhos superar suas próprias provas e não tentar dar-lhe a ele um lugar de proteção onde eles não consigam avançar, porque a família é um centro protegido para fazer que seu filho sofra. Protegido, não que sofra depois porque você não ensinou. Entende? Não que sofra depois por as consequências das decisões malas que tomou, sino que na casa é um lugar controlado para que ele passe provas, para que ele consiga avançar em sua vida, porque o que você não trata na casa, amanhã Deus vai tratar no mundo e vai ser pior. Seguinte, termine de escrever o livro dos Atos, é a segunda melhor prática. Em outras palavras, a Bíblia é especial, sabe por quê? Porque ela é a história de uma família com Deus. Você lê a Bíblia, tem muita genealogia, certo? E você passa, por que passa? Não lê, certo? Por que não lê? Porque não é sua família. Mas nós temos conhecimento de Deus porque uma família, a família de Abraão, escreveu sua história de sua família com Deus. Se você quer preservar as promessas de Deus em sua vida, tem que escrever um livro em sua família e passar de geração a geração. Quantos de vocês chegam à tumba de seu bisavô? Bisavô, assim fala? Bisavô. Como? Quantos de vocês podem chegar? Levanta a mão. 3, 4 pessoas. E tataravô? Menos. Um dia você vai morrer. As pessoas que conhecem a você vão morrer. E as pessoas que conheceram a você vão morrer. E seu nome, essas promessas de Deus e os conhecimentos de Deus em sua vida vai esquecer por completo. E Deus vai ter que começar de novo. Se você não deixa um legado escrito, todo vai perder-se. Assim fala? Todo vai se perder. Todo vai se perder. Tem que escrever em sua família e deixar um livro. O livro de sua família. O livro Multiplicação fala sobre isso. O seguinte. E o número 3. Faz monumentos e objetos que seja passado também. Não é casual. Eu tenho muitos versículos sobre isso. Éxodo 1:14. Tem que criar. Deus ordenou que se construíssem altares. Deus ordenou que se construíram estátuas. Que se construíram festas, rituais. Coisas, as tradições, não é mal, é a forma de preservar a cultura e os valores que temos. Às vezes o pós-modernismo quer tirar todo o que seja tradição. Tradição? Tradição. Não podemos tirar a tradição, nós temos que fazer nossa tradição, porque a tradição é o que vai preservar aqueles valores quando você não estiver, vai falar por você. A tradição que você deixe, as coisas que você deixa, tem que falar por você quando você já deixa este mundo. Então, na Bíblia, as festas, as tradições, a maneira em que Deus falava com Israel, fazer coisas, era para não esquecer o que Deus havia feito em sua família. E a família que não construi a sua cultura, a cultura vai dividir a sua família. Ou você cria uma cultura em casa, que significa criar cultura e criar governo, ou se não, outra cultura vai entrar em sua casa e vai dividir a seus filhos, a sua família, as suas gerações.
E o que Deus colocou em você e as promessas de Deus não se cumprirão, porque Deus falou com Abraão: eu cumprirei se você ensina a seus filhos. Se seus filhos não estão prontos para heredar as promessas de Deus, Deus não vai entregar a você. Há promessas em sua vida que Deus deu, que ainda não han sido manifestadas, porque seus filhos não estão prontos para heredar essas promessas. De que serve que Deus entregue a você um ministério, ou que Deus entregue muita propriedade, ou que Deus entregue para você muita coisa, se seus filhos vai vender, vai destruir, vai fazer outra coisa, não vai ter amor por aquela coisa que você construiu? Deus não vai dar. Porque Deus construi e pensa generacionalmente. E é a forma de manter um legado cristão no mundo. Quero terminar com este daqui. Vou terminar uno depois. Aí. Conclui o próximo. Aí. A cultura cria sistemas. Está ouvindo? A cultura vai criar sistemas. E o sistema atual no mundo é o inimigo do legado cristão. O sistema está destinado para subjugar a família e ao Estado e joga fora sua soberania. O sistema hoje tira a liberdade de educação dos pais e não deixa você multiplicar em seus filhos seu conhecimento e o que você tem para entregar. Porque não temos liberdade de educação, porque o Estado impõe o currículo, ainda se você está fazendo homeschooling. Então, isso não é liberdade. Mas não falamos sobre isto o suficiente. Não, vou terminar aí. Pode deixar onde estava, por favor? Obrigada. 3. Rouba as famílias sua propriedade e sua riqueza. Eu falei sobre isso a última vez que venha ligado. Você não tem ideia que você, no sistema econômico atual, trabalha 40 anos, 30 anos para o Estado e 10 anos para seus filhos. Se eu explicasse o sistema de impostos, o sistema econômico e o sistema de banca, como funciona, você estaria totalmente, surpreendido de que em verdade você pensa que trabalha para seus filhos, mas trabalha para os políticos. 30 anos de sua vida vai para aí. Eu posso explicar em números muito fácil. 4. O sistema rouba às famílias os frutos de seu trabalho por meio do sistema monetário. Eu tenho um livro que eu estou lançando hoje, a cartela. Esta cartela, esta primícia, primeira vez sendo impressa, eu fiz para vocês, para lançar acá em legado. Se chama Cosmovisão Bíblica para a Transformação de Setores Chaves da Sociedade, e tem um capítulo solo sobre como a governo rouba a economia das famílias. Tem um de cultura, um de governo, um de educação, de cada temática da sociedade. É muito prático e é um bom livro para começar, inclusive com crianças. Então, esta é uma primícia que eu trago para vocês, se chama Metamorfose, e tem meus 2 livros também em Editora Rica para poder aprofundizar qualquer das temáticas que eu compartilhei com vocês hoje, tá bom? Eu quero agradecer muito a Legado Cristão, obrigado por a oportunidade de estar com vocês. Obrigada. Obrigado, hein? Amo muito o Brasil, amo estar acá. Deus abençoe muito. Deus abençoe e nos vemos lá em Editora Rica. Eu vou estar ensinando livros. Obrigada. Nós temos uma homenagem aqui agora para Irene, nossa palestrante. Quem vai fazer é Florence Nightingale. Querida Maria Inês, estou aqui
aqui em nome da minha geração para lhe agradecer. Reconhecemos todo o seu trabalho na política, na educação e no corpo eclesiástico. Louvamos a Deus por sua sabedoria e por trazer clareza diante dos desafios à luz da palavra. Assim como Florence Nightingale, você vem impactando a sociedade, deixando um lindo legado cristão que reverberará eternamente. Muito obrigada. Obrigado, muito obrigada. 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 Deus abençoe.